Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Essa é a palavra do Senhor. Está escrito na terceira epístola de João, versículo 2. Agora, para ter saúde, existe todo um procedimento. Realmente está escrito: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Mas o Senhor nos ensina como se cumpre a vontade dele em nossa vida. Interessante o texto que está no livro A Ciência do Bom Viver, página 127, que diz assim: o êxito na saúde consiste em seguir o plano de Deus. A única esperança de coisas melhores está na educação do povo, nos verdadeiros princípios. Ensine os médicos ao povo que o poder restaurador não se encontra em drogas, porém na natureza. E aqui apresenta os 8 remédios naturais. 8 remédios naturais divinos. Quais são? Ar puro, luz solar, abstinência, que são os princípios de temperança, hábitos físicos corretos, repouso, o descanso, exercício, regime conveniente, uma alimentação saudável, e uso de água. E, finalmente, confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Então, vocês observam, o ar puro, a luz solar, os hábitos físicos corretos, que seria a temperança ou a abstinência, o descanso, que é o repouso, o exercício, o regime conveniente, tudo isso é importante. O uso da água, mas o principal é confiança no poder divino. Por que o principal? Porque quando eu confio na direção, guia de Deus, por meio de sua palavra, eu obtenho os resultados que foram escritos pelo apóstolo João na sua terceira epístola. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde. Mas para isso, eu preciso confiar em Deus. Por que é tão importante esse tema? Em Provérbios capítulo 4, versos 20 e 22 diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, às minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. A palavra de Deus nos concede vida e saúde. Por quê? Porque tem as diretrizes na palavra de Deus de um viver saudável, de acordo com o projeto divino. Agora, aqui está a questão, porque em Provérbios 30, versículo 5, acrescenta mais um ponto. Toda a palavra de Deus é pura. Escudo é para os que confiam nele, em Deus. Então, a palavra de Deus é proteção também, assim como é vida e saúde, conforme foi lido no texto anterior. Agora, para eu ter essas bênçãos, esses benefícios, eu preciso confiar em Deus. E para confiar em Deus, eu preciso ter fé na palavra. E aí podemos nos defrontar com um sério problema. E o que eu faço se não tenho fé? Graças a Deus, está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A fé é um dom de Deus. Eu preciso olhar para Jesus, porque Ele é autor e consumador da fé. Preciso olhar para Jesus. De que maneira vou olhar para Jesus? Romanos capítulo 10, verso 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. À medida que eu vou lendo, ouvindo, a palavra de Deus está trabalhando na minha mente. A obra do Espírito Santo é essa, de maneira a eu poder colocar fé nos relatos bíblicos de como Deus lidou com homens no passado, desde Adão e Eva até o presente. Porque esses relatos nos falam de fracassos, de vitórias, de homens que foram bem-aventurados, felizes,
homens que sofreram muito, mas como a palavra de Deus trabalhou neles e como os transformou, e eles passaram de uma vida de fracasso para uma vida de vitória, de uma vida de pesares, de tristezas, para uma vida de alegria no Espírito Santo. Então, é necessário ler. E quando eu vou ao Senhor e digo, Senhor, me ajude na minha pouca fé, ou na nenhuma fé. Eu preciso crer na sua palavra, porque Ele é proteção, Ele é vida, Ele é saúde. Veja o que diz Provérbios capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. E no versículo 7 e 8 diz, não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e apártate do mal. Isto será saúde para teu âmago e medula para os teus ossos. E no verso 13 diz, bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. E observem por quê. Versos 16 a 18. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados que a retêm. Então, a confiança em Deus me leva à obediência. Correto? Quando a pessoa confia no Senhor, obedece à palavra. Como resultado, temos saúde. Agora, mas para eu poder confiar em Deus, eu preciso conhecer a Deus. Você não confia em ninguém se não o conhece. E esse conhecimento vem pela palavra de Deus. Porque aí estão os relatos do amor de Deus, principalmente no sacrifício de Cristo, que é o que faz ao ser humano compreender que ele pode entregar sua vida a Deus para ser guiado, para ser transformado e assim poder desfrutar das bênçãos que são prometidas para aqueles que guardam a palavra do Senhor. Então esse conhecimento que nos concede finalmente vida longa, caminhos de delícias e paz e vida eterna. O conhecimento é fundamental. Agora, na falta de conhecimento, é o que está escrito em Oséias, capítulo 4, verso 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E diz a seguir, porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Conhecimento me aproxima de Deus porque eu aprendo a confiar. Falta de conhecimento, o ser humano naturalmente se afasta de Deus e perde as bênçãos de Deus. Agora, é tão importante esta questão de adquirir conhecimento da palavra. Em Provérbios capítulo 16, verso 20 diz, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Porque o conhecimento me permite confiar, e o confiar me permite obedecer, e a obedecer receber as bênçãos prometidas. E em Mateus capítulo 4, verso 4, o Senhor Jesus Cristo diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A vida está na palavra. E quando eu falo vida, está a saúde, está a alegria, está a paz. A felicidade do ser humano está na palavra. Isaías 30, versículo 15. Olha que impressionante esse texto. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. O ser humano hoje sofre de doenças, sofre de aflições múltiplas. Por quê? Porque não entende que precisa da palavra de Deus. Sempre o Senhor Jesus fez essa comparação de ser como uma criança.
A criança não tem o desassossego se amanhã vai ter alimento ou não vai ter. Ele nem pensa de que isso pode faltar. Ele acredita que seus pais vão prover o necessário no dia seguinte, assim como proveram ontem, proveram hoje. E ele vive tranquilo, deita tranquilo, dorme tranquilo, acorda tranquilo, sabe que a mãe vai prover o alimento. E nesse sossego e nessa confiança estaria a nossa força. E quando há força, não há debilidade. E a pessoa se torna resistente às doenças. Porque o sistema imunológico depende disso. Mas uma pessoa ansiosa, que vive pensando no amanhã, se amanhã vai conseguir, se vai ter isso ou aquilo, essa pessoa perde essa força, e perdendo essa força, perde a saúde. No Salmo 9, versículos 9 e 10 diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Em ti confiarão os que conhecem o teu caráter. Como é o caráter do Senhor? Bondoso, misericordioso, compassivo, sabe? Benigno. Então, quando a pessoa conhece que Deus é fiel, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, a pessoa realmente, não existe outra possibilidade, vai buscar sempre o Senhor. Porque sabe que não vai ser desamparado em momentos de dificuldade, que é o que acontece muitas vezes na doença. Então, é necessário confiar no Senhor. E para confiar, eu preciso conhecer a Deus. Isso nunca devemos esquecer. Tanto é que no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, diz: então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ela nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Esse texto está em um contexto de uma realidade da agricultura na Palestina. Existiam dois grandes períodos de chuva. Um chamado chuva temporã, que era uma chuva bem suave, em que umedecia a terra, e então eles plantavam as sementes germinavam, começavam a se desenvolver as plantas, e o crescimento se ia dando com chuvinhas que iam acontecendo ao longo desse tempo. Mas, quando já os grãos estavam quase prontos, vinha a chuva seródia, que era uma abundância de água que enchia os grãos, de trigo, de milho, de arroz, enfim. Ele enchia os grãos e ficavam prontos para a colheita. E esse conhecimento, como diz aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ela nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Na medida que nós vamos recebendo a palavra de Deus, nós estamos recebendo a chuva temporã. Essa chuvinha suave, que vai dando crescimento, sabe, às plantas. Mas chega uma hora que já florescem, vão dar fruto, mas precisam de mais água para desenvolver o fruto. E aí, quando cai a chuva seródia, a chuva em abundância. Assim é a obra do Espírito Santo. Ao longo do estudo da palavra de Deus, nós vamos recebendo esse crescimento, confiança em Deus, e esse crescimento em paz, crescimento em felicidade, em saúde, mas quando chega a chuva seródia, o derramamento do Espírito Santo, que é um derramamento do conhecimento do caráter de Deus, e a pessoa vive sossegadamente, confiando em um Pai que deu sua vida aqui no mundo para nos salvar do pecado, o resultado vai ser saúde. E não somente saúde, salvação, vida eterna, conforme já vimos. No Salmo 37, versículos 3 a 5, diz: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, para confiar, eu preciso conhecer. Agora, se eu não sigo esse caminho, que é o melhor caminho, o Salmo 32:10 também me revela outro lado. O ímpio tem muitas dores, o incrédulo. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Isso em todas as circunstâncias da vida. Se você tem dúvidas, no Salmo 34, verso 8, nos diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Porque vejam, quando você estuda, aqui estuda a história de homens que viveram no passado e experimentaram as bênçãos prometidas. Mas é história, sabe? O Espírito Santo trabalha em nossa mente para crer que isso de fato aconteceu. Porque Jesus Cristo é o autor e consumador da fé. Mas Deus não trabalha apenas pelas histórias de homens que andaram com Deus. Deus trabalha pelas experiências da vida. Todo ser humano tem esse privilégio de experimentar a presença de Deus intervindo na sua vida pessoal. E isso, qualquer um com conhecimento da Bíblia e sem conhecimento da Bíblia pode discernir como Deus tem intervido em situações especiais da vida. Eu tenho várias experiências, sabe? Muitas. Agora, uma que foi recentemente me impressionou muito. Você vê que aqui estamos em um lugar que é onde processamos grãos integrais, tá? Fazendo a limpeza de grãos. Mas nós temos apiário também. Aliás, hoje está abandonado o apiário. Mas durante vários anos nós cuidamos desse apiário. Está lá no fundo na mata. E eu sei o que significa trabalhar com essas abelhas. São abelhas africanas. Muitas vezes, porque tem que fazer o remanejamento de quadros, isso semanalmente, mas chega o tempo da colheita, em que você tem que retirar o mel, as abelhas não gostam disso. E ficam muito agressivas. E vestindo aquele uniforme de proteção que usa o apicultor, indo com um fumegador para afastá-las e trabalhando assim cuidadosamente para remover os quadros que estão com mel. Eu já levei, durante esse processo, que dura uns 2, 3 horas, retirar todos os quadros, nós colhemos aqui uns 150 quilos de mel por ano. E já levei muitas picadas. Só uma vez levei, me lembro, umas 12 picadas. Porque quando você se agacha, o uniforme fica assim colado no corpo. Você se agacha assim. E aí as abelhas aproveitam. E o cheiro do veneno chama a atenção de outras e vão e picam no mesmo lugar. São terríveis. Eu digo terríveis e tenebrosas. Bom, já faz uns 3 anos que não cuido mais do apiário. Falta de tempo. Mas aqui embaixo no estacionamento, estava chegando e minha esposa deixava sempre uma lata de tinta debaixo de um arbusto, porque aí ela queimava papéis, documentos, coisas assim. E estava ali a lata. E um dia chegando, eu vi abelhas que estavam ali por perto. E imaginei as abelhas vão fazer seu ninho nessa lata. E estava meu neto comigo. Eu falei para ele: Maer, coloca teu uniforme, pega essa lata, desce lá para baixo em direção ao rio, e entra na mata e deixa a lata ali, para que as abelhas façam seu ninho lá. Tá. Eu entrei. Daí a pouco minha esposa vem e me diz: Maer está levando a lata com muita dificuldade. Aí eu falei: então já fizeram um ninho, sabe? A colmeia está formada, deve estar com muito mel. A questão é que estava tão pesada que ele desceu, não chegou ao ponto que deveria ter chegado, entrou na mata e soltou a lata. E ao cair, saiu um enxame. Só que o enxame não foi sobre ele. Veio justamente onde a lata estava, debaixo desse arbusto. Só que ali no estacionamento, tem 2 cachorros que ficam em um cabo de aço, sabe, de 30 metros de comprimento, eles ficam ali. Não posso soltar porque vão comer galinhas na casa do vizinho. Tá? Ficam ali sempre. E as abelhas caíram em cima deles. Era uma gritaria de cachorros,
sabe? Tentando fazer um buraco para se esconder. A outra gritava, rolava, sabe, uma coisa, um desespero. Minha esposa desesperada dentro de casa. Eu falei, vamos orar. Oramos. E gritando os cachorros. Eu corri, coloquei uma jaqueta, parecia com essa, com zíper, fechada até aqui, mas as mãos descobertas, o rosto descoberto. E aqui não adianta, a velha entra aqui no meio. Não estava nem sequer com essa blusa. Bom, e aí eu falei, você não saia, por favor. Eu saí, fui caminhando lentamente, as abelhas batiam na minha cabeça, consegui pegar um cachorro, segurar na coleira, soltar, bati nele para poder ele fugir, estava desesperado. Consegui pegar o outro, saltei também e voltei para casa caminhando. Olha, eu fiquei impressionado até o dia de hoje, eu acho que nunca mais vou esquecer essa cena. Eu não levei nenhuma picada. As abelhas batiam no meu rosto. Isso é completamente antinatural. Porque a abelha, quando está enfurecida como essa está, e o enxame todo, uma colmeia de ter uns 50.000 abelhas, digamos um enxame pequeno, acima de 20.000 abelhas, elas atacando e não levaram uma picada, é só o poder de Deus. Essas experiências faz fortalecer sua crença na palavra de Deus. Quando você lê, por exemplo, que Daniel foi colocado na cova dos leões, os 3 amigos de Daniel na fornalha ardente, o Espírito Santo, sabe, coloca na mente que Deus esteve com ele e por isso que eles foram salvos. Mas você transferir essa experiência de Daniel e os amigos de Daniel para você, já é outro passo. E aí que o Senhor age através dessas experiências que a própria vida coloca diante de você. Deus é real. E como é real, nós passamos a confiar mais e mais, e aí temos os benefícios mencionados. Por isso, como diz o Salmo 34, verso 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Aí não tem como desconfiar de Deus. Naum, o profeta Naum, no capítulo 1, verso 7, diz, o Senhor é bom. Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Há um relacionamento muito direto com Deus. Isaías 26, verso 3 diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Quer dizer, depois de ter esse conhecimento teórico de Deus, mas Deus trabalha na mente junto com o conhecimento experimental, como foi essa experiência das abelhas, e tenho muitas outras experiências, viu? Nessa experiência, esse conhecimento se transforma em uma certeza. Deus sabe, me conhece. Então Deus pode agir em meu favor. E Deus age quando necessário, Ele entende que vai ser para o nosso próprio bem. Agora, quando você tem esse conhecimento e tem essa confiança, você obedece à palavra de Deus. E na obediência, vêm as bênçãos prometidas. Por exemplo, em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 121, está escrito o seguinte: Cristo fora o guia e mestre do antigo Israel e ensinara-lhe que a saúde é o prêmio da obediência às leis divinas. O grande médico que curava os doentes da Palestina falara a seu povo da coluna de nuvem, dizendo-lhe o que devia fazer e o que Deus faria por ele. Duas partes. O que o ser humano precisa fazer e o que Deus, somente Ele pode fazer. E diz a seguir, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, dize, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Bom, aqui diz que Deus não vai colocar as doenças que ele pôs sobre os egípcios. Os egípcios são símbolos da desobediência.
¿saben? Símbolos do pecado, desobediência. Agora, Deus não é que procura afligir os desobedientes, mas, através das dificuldades, procura atraí-los. A pessoa no desespero se volta para Deus e Deus consegue ter uma oportunidade de salvar essa pessoa do que mais preocupa a Deus, da morte eterna. A pessoa em geral nem pensa em vida eterna e morte eterna, está pensando em saúde para este mundo. Mas o que Deus quer conceder, além da saúde, que é importante, mas conceder saúde para a eternidade. No mesmo livro, Conselhos sobre Regime Alimentar, página 49 e 50, diz: depois de haver o homem feito tudo em seu poder para garantir a saúde, recusando satisfazer o apetite, a fim de possuir mente saudável e imaginação santificada, para que possa fazer a Deus uma oferta em justiça, está então salvo somente pelo milagre da graça de Deus. E aqui dá um exemplo. Como a arca esteve salva sobre os vagalhões da tormenta, Noé havia feito tudo o que Deus dele requerera ao preparar a arca. Então Deus fez aquilo que o homem não podia fazer e preservou a arca pelo seu miraculoso poder. Por que é importante entender isso? Hoje já são 6.000 anos de pecado, já se cumpriram inclusive, e nós temos um corpo debilitado, muito debilitado. Isso pode ser as crianças que estão nascendo, crianças sem saúde, sem vigor, e muitas doentes. E vivemos em um ambiente tremendamente contaminado, agressivo, ar contaminado, água contaminada, alimentos com agrotóxicos, outros transgênicos, vírus e bactérias, radiação, tudo isso agride o organismo. Um organismo debilitado não tem como resistir. Aí o Senhor nos mostra o caminho, os 8 remédios naturais, certo? Quando você adquire conhecimento de Deus, confia em Deus, obedece à palavra de Deus, você começa a viver de acordo com esses 8 remédios naturais divinos, certo? Mas ainda, em muitos casos, não são suficientes para restaurar e levantar um ser humano. Ele está muito debilitado. Então vem a bênção de Deus, conforme diz este texto. Aqui dá o exemplo Noé, ele construiu a arca, mas quem preservou a arca no meio do dilúvio foi o poder de Deus. Por isso diz que quando a pessoa vive, sabe, em conformidade e com esse propósito de ter uma mente saudável e imaginação santificada, para que possa fazer a Deus uma oferta em justiça, está então salvo somente pelo milagre da graça de Deus. E aí deu o exemplo de Noé. Você percebem? Agora, segundo Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, verso 2, diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. De que maneira? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Na medida que vamos adquirindo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor por meio das Escrituras Sagradas, nós aprendemos a confiar mais e mais em Deus, a obedecer mais e mais em Deus. E, obviamente, vamos ter mais e mais paz. E a graça, que é a vida de Cristo, vai desabrochar também na vida de todo ser humano. Isso significa a pessoa se torna mais paciente, mais benigno, mais compassivo, mais misericordioso, mais amoroso. E isso traz vida e saúde para o ser humano. Isaías 48, 18 diz: se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Aqui embaixo corre um rio com bastante água, bem largo, muita água. Tem até uma cachoeira bonita aí. É muita água. Eu sempre fico olhando esse rio. Se entra uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas, o rio continua seu curso normalmente. Nada o perturba. Assim é o que diz o profeta Isaías.
Se tivesses dado ouvido aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Imperturbável. E isso traz consequências em todos os aspectos. E veja, Miqueias capítulo 6, verso 8 diz: Ele te declarou, o homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, que pratiques a palavra de Deus, ames a benignidade, a outra versão bíblica diz, ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Quer dizer, andar humildemente em submissão à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é paz, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é saúde. Quer dizer, quando a pessoa enxerga isso, só tem a ganhar quando se submete à palavra. E vem todos os outros como consequência, resultado. Por isso o Salmo 41, versículos 1 a 3, nos fala como a vida do ser humano é transformada. Diz, bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Quando a pessoa atende ao pobre, porque o Espírito de Cristo está agindo nele, sabe? E consequência disso, no dia do mal o Senhor o livrará. E diz no verso 2, o Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Quando a pessoa entrou nessa comunhão com Deus, de um relacionamento de obediência à palavra, não é apenas um relacionamento entre dois iguais, não. É a pessoa entendendo que Deus é o doador de tudo, o mantenedor de tudo. Quando Deus é a fonte da vida e a pessoa conhece o amor de Deus e se submete à palavra, a palavra começa a operar nele em todos os aspectos, físico, mental, psicossocial, seu relacionamento e espiritual. E aí que o Senhor, além desses benefícios que parecem vir só da palavra, Deus opera intencionalmente em situações como o leito da enfermidade e a restauração de doenças, como diz o texto. Agora, isso é tão importante porque, afinal, mesmo você tendo um estilo de vida saudável, com resultado dessa confiança em Deus, o ser humano tem que morrer. Um médico amigo me disse o seguinte: você é vegetariano? Sim, falei, há mais de 40 anos. Muito bom mesmo. Realmente é o melhor regime. Mas você vai morrer. Lógico. Depois me disse, você vive no campo? Sim, já faz. Agora fazem 23 anos. Nesse tempo fazíamos 20 anos que morava no campo. Mas olha, excelente, muito bom mesmo. Mas você vai morrer. É lógico. Desde que entrou o pecado, o ser humano foi condenado a morrer. Por isso que veio Cristo para nos dar vida e vida eterna. Mas por que é importante entender isto? Porque até na morte você tem os benefícios de confiar no Senhor. Isso significa conhecer o Senhor. Veja o que diz Isaías 57, versículos 1 e 2. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Sabe, o ser humano não foi criado para sofrer, para adoecer, nem para morrer. Mas já que entrou o pecado, entrou tudo isso. Mas Deus nos mostra um caminho melhor. Confie no Senhor. E nessa confiança, até na hora da morte, porque essa confiança nos leva à obediência. Essa é a vida de retidão que fala o texto. Até na morte, ele é recolhido antes que venha o mal, morre na sua cama, não nesse sufoco que o mundo todo está morrendo, sabe? Morre na sua cama e em paz ele descansa. Até a hora de morrer é uma bênção.
porque morre na esperança da ressurreição para o dia do Senhor. Agora, tudo isso aí é fruto, sabe, desse relacionamento de obediência com Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, paciência aos extremos, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, hábitos físicos corretos. Tudo isso é fruto. Vocês percebem quão importante é conhecer a Deus? Porque vou poder confiar. E confiando vou obedecer. E obedecendo, tenho todos esses resultados na minha vida, fruto da obra do Espírito Santo na minha mente. E até a hora da morte vai ser tranquilo. É isso que está escrito em Malaquias capítulo 3, versículos 16 e 18, que tem mais a ver com o tempo que estamos vivendo, próximo da vinda do Senhor Jesus. Diz: então, aqueles que temeram ao Senhor, aqueles que obedeceram ao Senhor, falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e ouviu, e o memorial foi escrito diante dele, para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupa-lo-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. O justo é aquele que pratica a justiça, que pratica a palavra de Deus. O ímpio, o incrédulo. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que o serve a Deus e o que não o serve. As diferenças vão existir, consequência de nossas próprias escolhas. Por isso a conclusão final que nós podemos tirar de tudo isto: saúde não é obra do acaso. É o resultado de um estilo de vida saudável. É uma vida em conformidade com a palavra de Deus. É o andar com Deus. Mas lembre-se, a decisão é sua, mas o poder é de Deus. Que o Senhor abençoe. Pecado